Oi galera, bom dia. Eu sou a Tainainá. Peço primeiramente desculpas por não conseguir estar com vocês hoje. Eu estou fazendo um trabalho aqui também em Niterói, junto da Chica Lab, como fotógrafa. Enfim, mais uma ação vinculada à Performídia. E essa foi uma forma de conseguir me conectar com vocês, pelo menos aqui, né, pelo vídeo, para falar um pouco sobre o que é essa plataforma. A Performídia ela foi criada no final de 2017, por aí, numa disciplina de performance, pela Escola de Belas Artes, né? Eu fiz o FRJ, mas eu fiz dança. E a disciplina de performance ela era oferecida pela Escola de Belas Artes. E aí alguns amigos do curso já tinham falado muito sobre essa disciplina, que tinha sido super interessante e tal. Ela era dada pelo professor Jorge Soledad. E aí eu resolvi fazer. Né? Foi uma disciplina realmente muito interessante para poder desdobrar um pouco mais dessa linguagem. Né? Na dança a gente também tem alguns estudos sobre performance, mas nada muito voltado também para o campo do estímulo à experimentação, como é essa disciplina na Belas Artes. E aí a Performance ela surgiu como meu trabalho final de disciplina, né? Os meus amigos eles criaram performances assim interessantes e a minha performance era registrar essas performances, não com um olhar de fora, né? Mas com um olhar de dentro, entendendo que esse canal de captura e a minha presença também faziam parte dessa performance. Porque fazem, é a leitura que eu faço com a Performídia, assim, de que o que captura também está fazendo parte daquela performance. Não existe, né, na minha concepção, isso de quem está capturando a performance não está dentro da performance. Está. Inclusive, quando a gente é público, a gente percebe isso, né? Você está assistindo uma performance e existe alguém, uma câmera ali, de certa forma, direcionando o olhar ou até desviando o olhar, porque às vezes a gente até se distrai um pouco com a performance devido esse anseio da captura que existe, né, nos dias de hoje, assim, por diversos motivos. Seja para registrar aquela performance, depois ela se tornar uma foto performance, né, no intuito mais profissional e tal, mais direcionado pelo próprio performance, seja pelo próprio performer, seja alguém que tá passando na rua, se for na rua, né, ou em outro espaço, e fotografou e falou, nossa, o que é isso? Que doideira é essa? Então, enfim, tá um pouco essa leitura que eu faço em relação à performídia, assim, o meu olhar, ele não é neutro, né, eu não trabalho de forma técnica, meramente técnica, eu também trabalho de forma experimental, que é sempre capturando essas performances e esses contextos de maneira sensível também, né? Nunca padronizada. Então é um pouco disso, assim. Os materiais que eu compartilhei com o Rudra para compartilhar com vocês são materiais referentes a esse tempo de registro, né? Então eu tenho registros no YouTube, tenho registros no Flickr da Performídia, tem um site que eu montei recentemente, ainda nem divulguei para rede, assim, então vocês vão ver em primeira mão. E nesse site, inclusive, tem uma página dedicada ao acervo, né, onde eu tenho um formulário contínuo para que artistas da performance mandem seus trabalhos de vídeo performance e de foto performance para serem inseridos no acervo. Esse acervo, inclusive, não tem só como finalidade guardar esses arquivos, mas também expor esses arquivos, exibir esses arquivos, né? A Performídia, ela se compromete em ser essa plataforma de acervo e difusão, né? Também reflexão, registro de performance, como essa linguagem, que é uma linguagem tão complexa, né? Que pode ser expandida para tantos lugares, assim. É justamente isso que me interessa documentar, e, enfim. E aí vocês vão conhecer um pouco do material, não é difícil achar Performite nas redes, não é difícil entrar em contato comigo também. Então, se vocês quiserem conversar, construir alguma parceria, enfim, entender um pouco mais como funciona, ou até mesmo contribuir para aqueles que produzem, né, fazem vídeo performances e foto performances,
Ou se vocês quiserem também divulgar para amigos artistas de vocês. É isso. Tamo junto, gente. Muito obrigada pelo espaço, né, de compartilhar essa plataforma que eu tô aí a muito custo desenvolvendo esse tempo todo, assim, é muito trabalho. E acho que é isso. Vamos pra troca. Vamos fazer coisas juntos. Me procurem, me achem lá. Vamos conversar. Valeu? Tamo junto. Bom, agora falando um pouco da parceria Gira Performídia, né? Gira, como circuito de performance, ele nasce também já tem alguns anos, uns 5 ou 6 anos. Não, 5 não, 5 não tem não. 5 foi na época do Lampejo Constância, do último que a gente fez, penúltimo que a gente fez, aí em Niterói. O Gira deve estar completando uns 7 anos. E o Gira é esse circuito de performance que nasceu para movimentar essa cena, né? A cena da performance. E a Performídia se junta com o Gira mais ou menos ali por volta de 2018, né? Logo um pouco depois, assim, que eu lancei, que eu criei a Performídia. Nesse intuito de registrar, de ser essa parceira, né? Nos registros, assim. E fazia muito sentido, afinal a Performídia nasce com o intuito de registrar performances mesmo, né? Então eu comecei ali de fato, né, no gira que teve no Rio, acho que foi o primeiro gira no Rio. Antes tinha tido um gira na Paraíba, que eu não participei diretamente, mas eu trabalhei esses registros e estão lá no feed da Performídia. Trabalhei para expor, né? Fiz algumas edições e expus. E no Gira Rio eu já acompanhei de perto, fui pra rua com a câmera, e é isso. E fiz um mini documentário, que é um mini documentário que ou já foi exibido ou vai ser exibido ainda pra vocês. Depois a gente fez o Gira São Paulo, a gente fez uns outros giras também. Sempre naquela coisa da guerrilha, né? Da correria, assim, rua. Então a gente também tem toda a questão de cuidado com o equipamento, que eu fui também tendo ao longo do tempo e etc. Das edições, de como colocar isso na rede, né? Sempre muitas questões, assim, porque performance também é muito censurada. Mas, enfim, estamos aí junto nesse trabalho, já tem esse tempo. Fizemos algumas mostras online e de parceria direta, foi daí que surgiu o acervo, né? Os meus primeiros arquivos de acervo, eles são justamente oriundos da Performídia, do feat com a Performídia. Com a Performídia não, perdão, com o Gira. A gente fez algumas edições em que a gente abria chamadas para galera que não podia estar presencialmente fazendo performance, mandasse suas vídeo performances e foto performances. E apareceram trabalhos muito interessantes. A galera tem muitos trabalhos interessantes do Brasil inteiro. Então, foi daí que surgiu o acervo, a necessidade, inclusive, de existir um acervo, né? No último formulário, eu até já coloco isso como uma questão, se o artista aceita fazer parte do acervo e etc e tal. Foi daí que começou a surgir mesmo. Então, é isso, assim. Acho que os documentários, eles falam bem sobre essa parceria, né, dessas duas plataformas, porque hoje a gente já entende o Gira também como uma plataforma, assim, de compartilhar também conteúdos mais educativos, né, pedagógicos nesse campo, assim, né, de ensino, reflexão sobre a performance e também esse espaço da performance acontecer com registro e com acompanhamento e, enfim, a gente já fez também uma residência online com artistas do norte do Brasil. E é isso, galera. Acho que temos aí, tem um sitezinho anexado nesse Linktree, que inclusive se vocês quiserem acessar, fiquem à vontade também, às vezes é coisa de navegar de casa. Linktree/Performídia, facinho de achar. E é isso. O Gira também tem um site que tá lá no link da bio do Gira, né? E acho que vale a pena vocês conhecerem esses projetos, assim, porque a gente também é um fazer muito coletivo, né? Muito colaborativo, que a gente tá cada vez mais tentando instrumentalizar, né?
na busca de recursos, editais, etc e tal. Mas ainda a gente conseguiu uma PNAB agora, a gente conseguiu um prêmio, depois de tantos anos fazendo ações sem nenhum tipo de dinheiro circulando. A gente recebeu esse prêmio, que também foi uma forma de reconhecer esse projeto. Somos um ponto de cultura itinerante, o Gira, né? Que a Performid, ela já é uma outra característica, assim, de certa forma. Eu já pretendo encaminhar a Performid como uma produtora mesmo, com CNPJ próprio em algum momento, quem sabe, porque tá difícil formalizar, né? Se formalizar. Então, é isso, assim. Acho que vale a pena vocês conhecerem e entenderem também esses canais como canais de parcerias, de encontro, para que vocês possam se aproximar também. A gente tem um grupo no Instagram não, perdão, no WhatsApp do Gira, onde a gente troca algumas informações também, divulga coisas, etc. E é isso. Se acheguem